E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Só Explicando. Eu sou o professor Leonardo Macaulay e na aula de hoje vamos dar continuidade à nossa resolução dos exercícios. Então, paramos na última aula no item L, então vamos fazer do item M em diante. Então, vem que eu te explico. Bem, primeiramente temos que achar as raízes dessa expressão. E como achamos isso? Vamos igualar a expressão a zero. Bom, notem que temos aqui 3 produtos. E para essa expressão dar zero, temos que um desses 3 produtos deve ser zero. Então, vamos igualar esse a zero e esse a zero para acharmos as raízes. O primeiro, igualando o primeiro a zero, temos aqui, x menos 1 igual a zero, eu vou ter que x vai ser igual a 1. Segundo, eu vou ter aqui 1 mais x igual a zero, eu vou ter x igual a menos 1. Por fim, eu vou ter aqui 2 menos 3x igual a zero, eu vou ter 3x igual a 2, x igual a 2/3. Beleza? Bom, agora o que é que a gente faz? Temos aqui esses 3 valores. X igual a 1, x igual a menos 1 e x igual a 2/3. Vamos pegar o menor valor e pegar valores de x menores do que ele. Então, no caso aqui, o menor valor é menos 1. Então, para x menor do que menos 1, x menores do que menos 1, o que é que a gente vai ter? Um número menor do que menos 1, por exemplo, menos 2. Eu tenho aqui, menos 2 menos 1 é igual a menos 3. Menos 3, esse menos 3 vai multiplicar 1 mais, ou seja, menos 2, eu vou ter menos 1, multiplica menos 1. Eu vou ter aqui 2 menos 3 menos 2 vai dar 6 positivo. Menos com menos dá mais. Então, eu vou ter 2 mais 6 é igual a 8. Ok? Então, o primeiro eu tive negativo. O segundo, esse aqui, eu tive negativo. E o terceiro fica positivo. Agora, se a gente fizer as multiplicações, eu vou multiplicar negativo com negativo dá positivo. E positivo com positivo vai dar positivo. No fim, essa expressão aqui, para valores menores do que menos 1, valores de x menores do que menos 1, vai ser positiva, vai ficar acima do eixo x. Agora vejamos o maior número é o 1. Então, vamos pegar valores maiores do que 1. Então, vamos pegar o número 2. Na primeira, eu tenho 2 menos 1, vai dar 1 positivo. Eu tenho na segunda, 2 mais 1, vai dar 3 positivo. E eu tenho na terceira, 2 menos 3 vezes 2 vai dar menos 6. 2 menos 6 dá menos 4. E agora, multiplicando aqui, eu vou ter positivo com positivo dá positivo e positivo com negativo dá negativo. Então, vejam, o primeiro foi positivo, o segundo foi positivo e o terceiro foi negativo. Mas no final dessa multiplicação, eu vou ter que a nossa função ela vai ser negativa. Para valores maiores do que 1, o nosso gráfico vai ficar abaixo da linha do eixo x, nos valores negativos para y. Agora, o que devemos fazer é pegar os intervalos. Então, no intervalo entre menos 1 e 2/3, ou seja, x maior do que menos 1 e menor do que 2/3, o que é que a gente vai ter? Vamos pegar um valor entre eles, por exemplo, o zero. Para x igual a zero, o que é que a gente tem? 0 menos 1, aqui vai dar menos 1. 1 mais 0 vai dar 1 positivo. 2 menos 3 vezes 0 vai dar 0. Então, aqui fica só o 2, que fica positivo. Então, o que é que eu vou ter? Negativo vezes positivo vai dar negativo. E negativo vezes positivo também vai dar negativo. Então, vejam, o primeiro ele foi positivo. O segundo, no caso, desculpem, eu errei. O primeiro é esse aqui, que a gente fez. O primeiro foi negativo, o segundo foi positivo e o terceiro foi positivo também. Mas no final da multiplicação,
tivemos o valor negativo. Então, para valores entre menos 1 e 2/3, o nosso gráfico vai ser negativo. Agora, vamos pegar valores entre 2/3 e 1. Bem, 2/3 é 0,6. Então, vamos pegar, por exemplo, 0,8. Eu faço aqui 0,8 menos 1 vai dar menos 0,2. 1 mais 0,8 vai dar 1,8. E aqui eu tenho 2 menos 3, que multiplica 0,8, dá menos 2,4. E 2 menos 2,4 vai dar menos 0,4. Então, o que a gente teve? Olhando certo agora. O primeiro, que é esse aqui no caso, ó, deu positivo. Não, o primeiro não. O primeiro é o de cá, que a gente vai na ordem, certo? Então é o último de baixo. O primeiro deu negativo. O segundo, que é o de cima aqui, deu positivo. E o terceiro, que é esse aqui, deu negativo. Então, fazendo o produto, eu vou ter negativo com positivo dá negativo e negativo com negativo dá positivo. Portanto, para valores entre entre 2/3 e x e 1, no caso, temos que o gráfico vai ser positivo. Vejamos isso no gráfico. Vejam bem aqui, ó, onde o nosso x, o gráfico ele corta o eixo x. Exatamente no menos 1, no 1 positivo e no 2/3. Então, para valores menores do que menos 1, o gráfico ele é positivo. Para valores entre menos 1 e 2/3, o nosso gráfico ele é negativo. Para valores entre 2/3 e 1, o gráfico ele é positivo. E para valores maiores do que 1, o nosso gráfico ele é negativo, ok? Vejamos o item N. Temos o x, que multiplica x² mais 3. Bom, x², qualquer valor que a gente colocar aqui, ele vai ser positivo, ou seja, ele vai ser maior do que 0. Então, ó, se a gente igualar isso aqui a 0, isso aqui vai dar 0 se o de dentro for 0 ou o de fora for 0. No caso, só esse x aqui for 0 já basta. Então, a raiz da nossa expressão aqui é no x igual a 0. Então, notem que essa expressão aqui, ó, ela vai ser negativa somente se o x for menor do que 0. Se esse x aqui for menor do que 0, for um número negativo, eu vou multiplicar o negativo com o positivo, que vai dar negativo. E se o x for maior do que 0, eu vou multiplicar um positivo com positivo, que vai ser positivo. Portanto, o nosso f de x ele vai ser igual a 0 se somente se o x for igual a 0. E ele vai ser positivo, maior do que 0, se somente se o nosso x for maior do que 0. E ele vai ser negativo, se somente se o nosso x for menor do que 0. Ou seja, o gráfico vai ficar abaixo do eixo x e o gráfico vai ficar acima do eixo x, somente nessas condições. Vejamos no gráfico. Vejam bem, ele corta o eixo x exatamente no x igual a 0. Para valores menores do que x, o nosso gráfico ele é negativo. Para valores maiores do que x, o gráfico é positivo. Item O. Bom, temos algo semelhante. Essa expressão aqui, ó, qualquer valor que seja x, ela vai ser sempre positiva, beleza? Se o x for 0 aqui, ó, 0 mais 1 vai dar 1, vai dar positivo. Se o x for menos 1, eu vou ter menos 1 ao quadrado, que é igual a 1. 1 mais 1 igual a 2. Então, o sinal da expressão depende exclusivamente dessa expressão aqui. E quando essa expressão aqui for 0, quando ela for igual a 0, eu tenho 2x menos 1 igual a 0. 2x vai ser igual a 1 e x vai ser igual a 1 meio. Então, essa expressão aqui vai ser igual a 0 se somente se esse x aqui ele for igual a 1 meio. E essa função aqui, qualquer x que seja, ela sempre vai ser positiva, como a gente viu. Então, o sinal depende dessa. Então, para valores menores do que menos 1 meio, a nossa expressão ela vai ser negativa. E para valores maiores do que 1 meio, a nossa expressão vai ser positiva. Vejam no gráfico. Vejam bem, temos aqui a raiz exatamente no 1 meio. Para valores maiores do que 1 meio, o nosso gráfico ele é positivo.
Para valores menores que 1/2, o nosso gráfico ele é negativo, ok? Item P. Temos a expressão f de x igual a ax mais b, com a maior do que 0. Bom, o que a gente tem aqui? Eu tenho ax mais b igual a 0. Vamos isolar o x. Eu passo b para lá, com sinal negativo. Então, ax vai ser igual a menos b. Passo a dividindo, x é igual a menos b sobre a. Então, como se o a ele é maior do que 0 aqui, então a nossa função ela é estritamente crescente. Lembrando, vocês lembram nas primeiras aulas que o gráfico da função, se ela vai crescer ou decrescer, depende do valor de a. Então, a nossa expressão ela vai ser igual a 0 se somente se nosso x for igual a menos b sobre a. E a nossa expressão ela vai ser positiva se o x for maior do que menos b sobre a. E ela vai ser negativa se o x for menor do que menos b sobre a. Vamos para o gráfico. Vejam só, eu atribuí valores para x, para a e b igual a 1. E como lá nós temos menos b sobre 1, seria menos 1 sobre 1, que dá menos 1. Então, aqui seriam do eixo corta. E vejam que o a ele é positivo, então o nosso gráfico vai ser estritamente positivo, para valores maiores do que a. Se isso aqui já respondeu outra questão, o nosso a ele for negativo, o gráfico vai ser decrescente, ok? Que é exatamente essa questão aqui. É quase a mesma coisa, só que os valores de a vai ser menor do que 0. E aqui a gente tem um estudo sinal, ok? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula e tchau, tchau.